Olá! Hoje a gente vai fazer um exercício de análise um pouco diferente. Vamos pegar um dos anti-heróis mais complexos da fantasia moderna, Oberyn Martell, e colocá-lo no banco dos réus. Mas o julgamento vai seguir as leis de um lugar bem específico, o Inferno de Dante. Então a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aí. E, olha, a resposta não vai ser baseada em achismo, não. A gente vai fazer uma aplicação bem rigorosa das leis de um dos maiores poemas da história a um personagem que, convenhamos, é inesquecível. Vamos lá. Antes de começar qualquer julgamento, a gente precisa estabelecer as regras do jogo, certo? E não são as leis de Westeros nem as do nosso mundo. São as leis teológicas e literárias que governam o inferno de Dante Alighieri. Para essa análise fazer sentido, vamos seguir três princípios básicos, três regras de ouro. Primeiro, soberania divina. Vamos partir do princípio de que o Oberyn morreu sem se arrepender de nada. Segundo, lei natural. Isso significa que vamos julgar os atos dele por uma moral universal, e não pelos costumes de Dorne. E terceiro, o mais importante de todos, o princípio do pecado regente. Tá, mas o que é esse tal de pecado regente? A ideia aqui, que em latim se chama inclinatio principalis, é o seguinte: a gente não está procurando uma média dos pecados dele, sabe? Estamos caçando aquele pecado, a falha principal que direcionou a vida toda dele e, claro, o seu destino eterno. É isso que vai dizer em qual círculo do inferno ele vai parar. Ok, regras definidas. Agora vamos dar uma olhada nas evidências. Quem, afinal, era Oberyn Martell? A gente precisa examinar a ficha corrida dele para sacar a natureza da alma desse cara. O perfil do Oberyn é bem complexo, né? Ele não era um brutamontes qualquer. O cara tinha uma mente afiadíssima. Chegou a forjar elos de mestre na cidadela. E para Dante, isso é um agravante. Pecar sabendo o que faz é pior. Seus apetites eram, bem, lendários. Mas a vida dele foi definida por duas coisas. Aquele primeiro duelo, que lhe deu o apelido de Víbora Vermelha, e, acima de tudo, a busca implacável por vingança pela morte da irmã. Essa frase do Oberyn resume perfeitamente a filosofia de vida dele. Para ele, tudo podia ser uma arma. A lança, claro, mas a própria sexualidade também. Ele usava os dois para lutar suas batalhas e para desafiar as convenções. Com essa mentalidade em mente, vamos começar a descida. E agora o julgamento começa de verdade. Vamos levar o Oberyn passo a passo, círculo por círculo, pela geografia moral do inferno de Dante, para determinar o seu lugar de descanso final. Para entender o julgamento, a gente precisa entender como o inferno de Dante é organizado. Pensa assim, os pecados de incontinência, tipo as fraquezas, são os menos graves. A violência já é bem pior, mas o topo da lista, o mais grave de tudo, é a fraude, usar a inteligência para enganar. E essa distinção é crucial para o nosso caso. Bom, a primeira parada óbvia seria o segundo círculo, o dos luxuriosos, certo? Oberyn se encaixaria ali, com certeza. Só que a luxúria dele, por mais famosa que fosse, nunca foi o seu pecado regente. Ele a controlava, ela não o controlava. A alma dele carrega um peso muito, mas muito maior, que o puxa para baixo. Então, ele passa direto por aqui. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Que tipo de raiva era a do Oberyn? Porque a raiva do quinto círculo é a ira quente, aquela coisa impulsiva do momento. A do Oberyn era outra história. Era uma vingança fria, cultivada e planejada por quase 20 anos. Não foi um ato de paixão, foi um projeto de vida. Isso joga ele muito mais fundo no inferno. E a violência no sétimo círculo? Ele era um guerreiro, afinal. Mas, de novo, a gente tem que olhar a marca registrada dele. Não era a força bruta, era o veneno. Na ética medieval, o veneno é a arma da fraude. Ele subverte um combate honesto. É um ato de engano, não de força. E o engano nos leva direto para o oitavo círculo. Então, chegamos no oitavo círculo. E aqui, duas acusações principais pesam contra ele. A primeira, falsificação, por usar veneno para corromper um duelo. Pesado. Mas a segunda é ainda pior. Semear a discórdia, porque o Oberyn não queria só matar um homem. Ele queria usar essa vingança para botar fogo no reino e mergulhar Westeros no caos. E na visão de Dante, um crime contra a sociedade é sempre pior. Depois de analisar toda a ficha corrida e descer pelos círculos, chegamos ao momento da verdade. É hora de dar o veredito final e a sentença eterna para a alma de Oberyn Martell. E o resumo do caso está todo aí. O pecado regente de Oberyn foi o de semear a discórdia.
O ato que selou o destino dele não foi só buscar a vingança, mas usá-la como um catalisador para uma guerra civil. E os agravantes, como a inteligência dele e o fato de tudo ter sido premeditado, só confirmam a sentença, a nona vala do oitavo círculo. Martelo batido. Oberyn Martell está condenado à nona vala do oitavo círculo, o lugar reservado para aqueles que, em vida, usaram seu poder para dividir o que deveria ser unido. Mas qual é a punição para um crime desses? Na justiça poética de Dante, a punição é sempre um espelho do pecado. É o que ele chama de contrapasso. O tormento do Oberyn começa com o seu carrasco, um demônio que assume a forma da única pessoa que o derrotou, a manifestação da sua maior falha e arrogância, Sor Gregor Clegane. O ato da punição é uma repetição eterna do seu fracasso. O demônio montanha agarra sua cabeça e a esmaga, exatamente como aconteceu no julgamento por combate. Ele é forçado a reviver, de novo e de novo, o exato momento em que sua busca por uma confissão o deixou cego para o perigo, o ápice da sua soberba. Mas a tortura não para por aí, ela se refina. Depois de ser esmagado, seu corpo não se cura por mágica, não. Ele se reconstrói, dolorosamente, através do mesmo veneno de mantícora que ele usou na lança. Ele é forçado a sentir a agonia que planejou para o seu inimigo. A sua própria arma se volta contra ele. E para fechar, a punição se aperfeiçoa. A maior arma do Oberyn em vida não era a lança, era a língua. Sua retórica, seu charme, sua capacidade de persuadir e provocar. No inferno, sua língua é partida ao meio como a de uma víbora. Ele tenta falar, mas tudo que sai são silvos. O grande semeador de discórdia é silenciado para sempre. E esse ciclo se repete por toda a eternidade. A condenação do Oberyn nos deixa com uma pergunta bem incômoda. A busca dele era por justiça, mas o levou a se tornar um agente do caos. Isso nos força a refletir. Se este é o destino do Vingador, qual é, então, o verdadeiro significado da justiça?